tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? Vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? de análise, poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando e o que está pingando, para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já. E você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Minha gente, hoje nós temos uma promoção muito especial aqui no programa de Direção Espiritual, que vai acontecer via SMS. Você vai responder uma pergunta que está muito relacionada com a dinâmica dos nossos últimos programas. Qual a importância da família para a sociedade? Qual a importância da família para a sociedade? Você vai escrever, iniciando com a palavra, com as letras CN, dá um espaço, escreve sua mensagem e envia para o número 49400. Lembrando a pergunta, qual a importância da família hoje para a sociedade? CN, espaço, escreve a mensagem no celular, coloca seu nome e envie para o número 49400. Começando a partir de agora, nós já estamos recebendo o seu SMS com essa sua participação, que outras pessoas vão ler em casa, vão, além de acompanhar o programa, também ter a oportunidade de ver a reflexão do Brasil inteiro a respeito dessa questão tão fundamental. Qual é a importância da família para a sociedade? E aí tem um presentinho. No final do programa, 2 pessoas serão escolhidas, não sei como será essa seleção, o pessoal da programação aqui vai fazer isso, e vocês vão receber em casa o diário espiritual. Então 2 pessoas serão agraciadas pela participação, recebendo o diário espiritual em casa. A gente estava falando aqui dessa capacidade de administrar as tristezas, as lutas, né? Eu tive a oportunidade de estar ontem ou anteontem? Ontem, né? Ontem, lá em São João da Barra. Foi ontem mesmo. Anteontem. Tantas idas e tantas... gente, mas antes disso, eu não posso deixar de cumprimentar
Primeiro eu vou apresentar a vocês, o nome dele é Christian. Você é de onde, Christian? Sou de Angatuba. A gente tem que falar o seu nome, porque você ficou tanto tempo longe. Prazer todo meu, sou o Padre Fábio, apresento o programa. Muito obrigado, também sou seu, já tinha te visto pela televisão. O Christian esteve de férias, foram quase 90 dias de férias. Não foi? Não deu mais ou menos isso aqui? A última que eu recebi dele, ele me mandou no Twitter dizendo assim: Padre, mais uma vez não poderei estar no programa, que eu estou indo para Londres fazer a missão que ele tinha lá junto com o Dunga e o Ironis Puldaro. Só que aí eu descobri, gente, que a missão dele era o casamento do príncipe William, o casamento real, que ele foi participar. Ele foi um dos convidados e nos ocultou até o final, né, que era convidado. Trouxe um pedaço de bolo? Valeu a pena a festa? Não. Só mais o pão com molho, né, que servia nos casamentos lá. Aliás, quando casaram as minhas irmãs, o prato principal era que suco de morango, pão com molho e aquele churrasquinho, né? Era 2 quilos de carne para 300 pessoas. Uma fartura. Mas eu estava falando que eu estive em São João da Barra, interior do Rio de Janeiro, e lá encontrei a dona Maria Cândida. Ela escreve assim: Padre Fábio, eu tenho 62 anos e tive 2 perdas fundamentais na minha vida. 2 filhos no mesmo dia e no Dia das Mães, Padre. Na mesma época, perdi também o meu marido. E em muitos momentos, assistindo o seu programa, parecia que era para mim que o Senhor falava. Deus tem utilizado muito do Senhor como instrumento dele para levar a boa nova, a palavra de paz, de amor e reflexão para todas nós. Obrigado. Que Nossa Senhora sempre o ilumine para continuar sua missão. Tudo posso naquele que me fortalece. Abraço da Maria Cândida e seus filhos Roberta e Guto. Ô, Dona Maria, muito obrigado. Eu fiquei muito lisonjeado de conhecer a senhora. Foi para mim uma alegria muito grande, porque eu sempre fico muito honrado toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar alguém que soube viver o Calvário, né? Eu sei que não é fácil viver o Calvário. É sempre uma luta. Estar no Calvário é sempre muito doloroso. Presenciar, ter que vivenciar a morte de 2 filhos no mesmo dia, no Dia das Mães, eu tenho certeza que a gente não pode nem se aproximar do significado dessa dor que a senhora viveu. E eu me lembro que quando a senhora entrou dentro do camarim, a senhora me cumprimentou, foi carinhosa comigo. Eu não sabia da história da senhora, só fiquei sabendo depois, quando o seu filho, que estava na porta, acho que ele estava trabalhando na produção do evento, ele veio e me abraçou chorando e me disse: Padre Fábio, o senhor não sabe a alegria que o senhor hoje causou na minha mãe. E me contou a história. Depois, então, que eu recebi o bilhetinho da senhora. E eu fiquei muito, muito feliz de ver no rosto da senhora tanta serenidade, né? De saber que na senhora, essa palavra que nós falávamos aqui no início, ela deu certo. E para mim é muito importante, Dona Maria Cândida, quando eu encontro alguém onde a palavra de Deus deu certo, porque isso me fortalece como homem de fé. A senhora sabe que o cristianismo continua no mundo assim. É pela força da evangelização que a igreja realiza, mas é também pela força do testemunho daqueles que experimentam Jesus em suas vidas e que a partir dele conseguem dar um sentido novo para tudo aquilo que parece ser tão destruidor. Então, estar diante da senhora, Dona Maria Cândida, sem medo de errar, é como estar diante do sacrário. É como estar diante de um sacramento. Porque no coração que soube viver a reconciliação, num coração que soube dar significado ao Calvário, Deus é muito presente, Deus é muito vivo. E a gente sabe, Dona Maria Cândida, que essa é uma dor muito presente nos corações hoje. São muitas mães que perderam seus filhos, são muitas pessoas que não sabem administrar a dor do luto, a dor da perda. A gente compreende, porque é um processo humano muito difícil de ser vivido. Ainda essa semana eu tive a oportunidade de estar, vou até abrir aqui no computador, um e-mail.
Eu tive a oportunidade de estar em Mariana, lá na casa do grande artista Hélio Petros, que é um homem talentosíssimo, um dos maiores nomes do neobarroco no Brasil hoje. Sou profundo admirador da obra do Hélio. E aí eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho que me chegou também, através dele, da cunhada dele, cunhada não, da nora. Ela fala justamente disso. Padre Fábio, no dia 13 de setembro de 2009, no aniversário da minha mãe Leila, ela fazia 5 anos, e eles estavam no carro, ela e meu pai Edson, na estrada de volta para a casa de Belo Horizonte, para Pará de Minas, onde mora a minha família. Aconteceu um acidente terrível, um jovem embriagado os atingiu em alta velocidade, e ele também morreu. O nome dele era Pedro. Minha mãe Leila ficou bastante ferida, no corpo, na alma, e meu pai Edson foi-se instantaneamente. Sofremos muita falta dele, pois era um homem admirável, honesto, ótimo pai, marido, e éramos 4. Leila, minha mãe, Edson, meu pai, ela e minha irmã, e Aniele, eu, né? A caminhada tem sido muito dura desde então para todos nós, mas sobretudo para minha mãe. Ela é ministra da Eucaristia, uma pessoa muito boa, mas sofre demais desde aquele dia, padre. Com aceitação, mas continua sofrendo muito, todos os minutos, a falta do meu pai. Minha filha, não é fácil. E quem somos nós para dizer quanto tempo deve durar uma dor, né? Já dizia o escritor Mia Couto, moçambicano, tem uma literatura fabulosa, ele diz assim: morto amado nunca para de morrer. Porque no coração daqueles que ficam, o amor que sente já não tem mais, a gente já falou disso aqui, eu não tenho mais um local material aonde eu demonstro o amor que eu sinto, que é o abraço, o carinho, estar sentado à mesa, dividir o leito, né? No caso do casal. Então é muito difícil administrar essa ausência. O que a gente não pode é permitir que este sofrimento venha nos impedir o processo da recuperação, de você começar a dar um novo sentido para a ausência. Porque na verdade, dona Leila, né? Posso dizer para a senhora agora, o que é o luto? É a gente dar um novo significado para a ausência. Eu sei que nós somos muito cartesianos, nós gostamos muito de tudo que é material e a gente tem muita dificuldade de ser metafísicos, como a gente falava no início do programa. A gente é racional demais, e por ser racional demais, eu tenho, muitas vezes, a dificuldade de compreender a presença a partir de uma outra categoria. Então eu acho que ser presente é estar assim, como eu posso estar. E não é bem isso. A categoria de ausência na presença, ela é muito sugestiva e só é possível aos que amam de verdade. Então, dona Leila, o que eu desejo do fundo do meu coração? Que a senhora possa viver esse mesmo milagre que a dona Maria Cândida viveu e vive na sua vida, que é de dar um sentido novo à ausência. Sofrer, porque é impossível não sofrer, nós somos humanos, faz parte da nossa vida a gente sentir falta do outro, a gente chorar de vez em quando, mas também é próprio do humano a capacidade de superar. Preservar a memória do marido da senhora agora pode ser diferente. Não precisa ser mais com aquele sofrimento da desolação. Enche o coração da senhora de esperança, começa a olhar para a família da senhora. Muitos momentos a senhora perde de viver com alegria, porque insiste em não compreender a ausência agora como uma forma de presença, porque quem ama nunca vai embora. A gente guarda no coração. E às vezes, por não saber viver esta ausência presente, a gente acaba se isolando na nossa desolação e perdendo a oportunidade de conviver, de viver com alegria. Não é? Quantas famílias se deixam de encontrar, minha gente, justamente porque não souberam administrar a ausência? Que agora em casa nós nunca mais vamos fazer festa de Natal porque o nosso pai morreu. Isso não tem sentido. A vida precisa continuar e nós não podemos nos privar da alegria porque existe uma tristeza
que parece atuante demais. Não. Vamos agir nessa tristeza para que ela possa ficar mais leve e dar lugar à esperança. Porque só a esperança pode nos ensinar o sentido da ausência.